Isso é diferente da Miriam Leitão, quando faz análise da economia do Bom Dia Brasil. Bom dia, o mercado amanheceu nervoso. As bolsas estão eufóricas. Ou seja, mercado e bolsa não são seres humanos que têm os sentimentos humanos, de nervosismo, de euforia, de tristeza ou de agitação. Mas eles conseguem, na análise deles, anular o ser humano, anular quem trabalha, anular a juventude que está sem perspectiva. E que na periferia, a única presença do Estado democrático de direito que o povo pobre e negro conhece é o fuzil da polícia militar. A única presença efetiva do Estado democrático de direito é a polícia militar. Do ponto de vista cotidiano e físico. Então, o esforço de analisar a atual conjuntura a partir da vida de quem trabalha é para o PSTU um ponto de partida indistanciável. Porque senão a gente perde o foco. E ao perder esse foco, se nós não formos vigilantes com o nosso governo, nós vamos chegar onde chegou a velha esquerda mundial brasileira. Ou seja, nós vamos também desacreditar o socialismo. Porque se temos outro termo que além de estar abandonado, que é o socialismo, o outro é o fascismo. Porque agora os sentimentos, as ideologias de liberdade, de horizontalismo, de todos iguais que surgem nas academias e que tomam conta hoje dos conceitos acadêmicos, que se baseiam na tal pós-modernidade, é a defesa de uma liberdade tamanha que nega o conceito de classe, que é, em última instância, antimarxista. Porque a liberdade do indivíduo com uma aparência de coletividade que só se realiza no indivíduo. E mesmo assim, essa coletividade desse indivíduo não tem divisão de classe. Então, o esforço de construir uma alternativa socialista, classista, na atual conjuntura, para nós, é decisivo para o futuro da humanidade. E como eu falei anteriormente, nós estamos num cenário bastante propício para retomar com força esse tipo de discussão, porque as pessoas estão rompidas com o governo do PT. E não estão rompidas por causa da corrupção. Porque entra governo e sai governo desse país e todo mundo repugna a corrupção. As pessoas estão rompidas porque os filhos estão sequelados no seu cérebro por causa de um mosquito de um país que não tem ensinamento básico. As pessoas romperam com o PT porque tem 10 milhões de desempregados sem seguro-desemprego. E porque quem está empregado não tem mais filhos. E porque a esposa do pai trabalhador que morre não tem mais o acesso que tinha ao seguro de vida, porque o governo do PT cortou. Porque a saúde pública segue um caos tal qual era no governo do PSDB. Para a nossa análise, por óbvio, ainda bem a corrupção. E ninguém aguenta ver tanta roubalheira do jeito que tinha no governo do PSDB. Que tinha não. Que paralelamente tem. De um lado é a Lava Jato do PT arrebentando com tudo e do outro é o Alckmin roubando merenda escolar. Portanto, o problema da corrupção ele é transversal. Agora, na nossa opinião, a ruptura se explica e por isso abre essa oportunidade da gente estar fazendo uma reunião como essa, por exemplo, a necessidade de oportunidade. Por quê? Porque não é verdade, nós entendemos que não é verdade que as pessoas que estão rompendo com o PT automaticamente estão rompendo e estão agora apostando no PSDB. As pessoas têm experiência no PSDB. Sabe o que o PSDB significa? A dureza, a angústia é ver que o PT se tornou a mesma coisa. Por isso a turma está pensando. Por isso a turma está olhando o que fazer, para onde eu vou, com quem eu vou. Então a análise por baixo da conjuntura que nós precisamos fazer é essa. E usando aqui as minhas simplicidades de risco aí, que às vezes eu tenho ao falar, esse socialismo tão abandonado, tão traído, tão condenado, tem razão de ter sido tão abandonado, tão traído, tão
verificado que nesse país não se pode assinar um documento de caneta vermelha. Não sei se aqui alguém já assinou um documento oficial de caneta vermelha. Essa é a forma sutil e ideológica que invadiu mentes e corações contra o comunismo. Porque o vermelho é a cor do que existiu na União Soviética. E por isso as propagandas de que comunista come criancinha se propagaram nas famílias mais pobres espalhadas por esse país. E sabe por quê? Porque o que a direção fez naquele estado, que os trabalhadores tomaram o poder, não foi o comunismo que nós estamos sonhando. Deram razão para que se propagassem ideologias tão brutais. E agora a gente voltar a falar de socialismo e dizer que isso é a coisa mais humana e a coisa mais comum e a coisa que pode permitir de fato o apoio das pessoas. Difícil. Mas nós do PSTU achamos que essa é uma tarefa importantíssima no momento. Porque quer saber? Aí é a frase de início que eu falo. Tudo bem, o tal do japonês lá, Fukuyama, o cara que mais vendeu livro por aí, certo? Dizendo que a sociedade atingiu sua máxima capacidade organizativa, que foi a sociedade capitalista, e que o comunismo acabou, perere parará. Passados esses 25 anos, 30 anos, qual é a única ideia, a outra que resiste? Embora abandonada e bombardeada, qual é a única outra alternativa enquanto ideia que resiste em contraponto ao capitalismo, se não é o socialismo? Não apareceu nada no meio do caminho também como ideologia, como proposta que ainda de traída seja possível de ser tentada novamente realizada. Porque essa ideia tem uma força, e essa força se explica no gosto de classe, porque o socialismo é a defesa de um mundo dirigido pela classe trabalhadora. É um mundo onde se acaba com a esquizofrenia básica, que é a alma do capitalismo. Qual é a esquizofrenia básica que ele tem, que ele não pode fugir dela? É que no capitalismo, tudo que é produzido é coletivo, mas a força que se produz é de um indivíduo. Essa estrutura esquizofrênica não tem como permitir mais saneamento em Belém do Pará ou mais saneamento aqui em Praia Grande. Porque é um mundo a serviço de uma meia-dúzia que tem a posse, que tem o poder. A atual conjuntura política do Brasil e, digamos assim, a ruína do Partido dos Trabalhadores, ela está se dando, do ponto de vista da superestrutura, pelas escolhas que o PT fez. O PT fez a escolha de governar como os empresários, de abandonar o fascismo, de abandonar o seu estatuto da ideia do socialismo, e como diz o peão, deu o que deu. Deu o que deu. E no meio dessa pancadaria toda que está, digamos assim, agonizando na superestrutura, a proposta que o PT faz para nos chamar às ruas é a defesa do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito. O fuzil da Polícia Militar no PTB. Que democracia e que direito nós temos dentro da fábrica ou dentro da Petrobras? Dentro de uma empresa privada, na hora que você bate seu cartão no ponto, que direito? Se não reina ainda intacta uma estrutura ditatorial, né, que oprime, que persegue, que humilha, que faz tudo durante as 12 horas que a gente fica dentro da fábrica. Como assim defender o Estado Democrático de Direito? Como assim que o outro é pior? Eu fiz uma lista de coisas da vida humana das pessoas aqui. As pessoas estão sofrendo, não é pela inércia do PT, é pelas atitudes do PT. Nós não chegamos a essas conclusões com felicidade. Tampouco ficamos chorando, desesperados. Nós precisamos vir aqui, discutir em cada lugar, pensar na construção do socialismo, discutir o PSTU como alternativa e apresentar essa alternativa não como uma ferramenta, mas uma ferramenta que simplesmente vai priorizar a disputa das eleições. E também vai utilizar os espaços mínimos, como eu brincava, que agora é de 6 segundos, né, eleitorais para tentar propagandear essas nossas ideias, mas apostando prioritariamente nesse resgate da concepção de um mundo de classe e que essa conquista só é possível através de uma revolução
país, né? Uma hora tem um ato verde e amarelo, outra hora tem um ato vermelho. Nós, do PSTU, da Comunas, com alguns parceiros, conseguimos fazer atos menores, mais independentes dos dois. E vai ter um ato grande da Força Sindical mais uma vez, comemorando o Dia do Trabalhador. Deve dar algumas centenas de milhares de pessoas. E que nesse palanque deve dar o Aécio Neves e toda a culpa do PSDB, junto com o aluno da Força Sindical. Já está garantido o sorteio de 19 apartamentos para quem for lá. Na outra ponta da cidade, na expressão da conjuntura, da polarização política, vai ter um ato. Vai ter um ato onde vai estar aqui o PT, o PCdoB, o PSOL, inclusive, vai estar nesse ato com a direção nacional. Na nossa opinião, em vez de se diferenciar, está indo junto, fazer o quê? Fazer, na verdade, a afirmação da defesa da Dilma e pavimentar uma campanha para 2018. Nós achamos que é muito mais difícil. Apesar de que as possibilidades são grandes, que as pessoas estão abertas, de que nós temos que fazer esforço grande, mas nós achamos que a nossa tarefa histórica está colocada na atual conjuntura. A velha máxima de buscar remar contra as marés. Tentar afirmar, levar as pessoas novamente que é possível coisas alternativas contra esses dois blocos políticos. Nós vamos tentar fazer um ato, independente, contra o PT, contra o PSDB, contra a Dilma, contra a TEM, contra a ESA, contra o Congresso Nacional. E vamos tentar ser um ponto de apoio, chamando os trabalhadores e as trabalhadoras às ruas para ir pavimentando um futuro, digamos, para esse país que nos permita sonhar. Sonhar em incitar o socialismo significa fazer atividades pacientes como essa. Eu espero não, sem autodefesa, digamos, buscando respeitar o nível e os ritmos da compreensão em cada ciclo humano que a gente se coloca, ao mesmo tempo estando muito aberto a ouvir as críticas, a aprender com pessoas novas, como estamos aqui, mas sem deixar de ser ousado naquilo que nós acreditamos que é o melhor programa para a humanidade. Termino dizendo o seguinte: eu levei muitos anos para buscar uma síntese de que raios é essa sociedade socialista. E eu tentava entender como uma coisa, como um plano de governo. Simplesmente era a diferença entre um plano de governo. Tentava entender o que é a economia planificada, a estatização. No passado tempo eu consegui uma síntese, essa muito particular, ninguém precisa ter acordo comigo, talvez ela é resumida demais. Mas depois eu busquei encontrar a realização desse sonho coletivo também na natureza do indivíduo. Esse indivíduo que é a serviço do socialismo, em coletividade, quando encontra esse estágio humano de sociedade, ele realiza essa plenitude ao poder descansar o seu corpo, a sua carne e a sua mente. Ou seja, tem que trabalhar menos, a ter que dividir igualmente tudo aquilo que a gente produz e a ter direito ao lazer, ao amor, a tempo inclusive ao tempo para preguiça, se a coisa chega no estágio comum, tão estratégico que a gente sempre está sonhando. Então, nós entendemos que a conjuntura brasileira é uma situação bastante dinâmica e que nessa dinâmica, nesses dois blocos que polarizam a dinâmica, para o PSTU a alternativa não é potencializar nenhum dos dois, senão a gente voltar a discutir alternativas independentes de classe, combativo e resgate desses sonhos para a humanidade. Começando pela classe trabalhadora. Eu queria alertar uma coisa para vocês, que é a tarefa mais difícil para construir um partido como o nosso. Mais difícil mesmo. Tem a ver com como explicar as coisas pacientemente. Olha só. Desde que os Estados Unidos perdeu aquela invasão lá no Vietnã, que ele não estava na conta dele, que o maior exército imperialista ia ter uma derrota militar, um povo daquele ali, comparado hoje à resistência palestina de Sirim, né? Umas bombas, umas balas, mas desde aquela época, o imperialismo norte-americano rolou outro plano do mundo, porque dali se acendeu a esperança de muita gente. É possível vencer o império, é possível vencer
principal dos Estados Unidos, que era quando não está dando certo intervir militarmente, ele mudou para o mundo inteiro. Ele passou a propagandear na escola, no meio acadêmico, em tudo, nas igrejas, ou seja, disseminar uma outra ideia para dominar o planeta, que é o voto, o conceito do voto como valor universal. Essa história do voto como valor foi uma conquista da luta de classe, mas ao trabalhar ele assim, é quase como o salvador de tudo. Então, aonde existe revoluções hoje em dia, até no Oriente Médio, os caras sacam da cartola uma eleiçãozinha, e por mais que vote só 10%, acalma os ânimos. O voto é, digamos assim, a expressão, a síntese do que é esse regime político, esse regime democrático burguês eleitoral. Qual que é o probleminha? É que essa ideia vazou as barreiras da esquerda mundial. Não pegou só os partidos do inimigo. As direções de esquerda mundial também passaram a acreditar, a depositar e a conduzir a classe trabalhadora para essa noção de voto. E isso tem muita força até hoje. Agora, eu estou dizendo isso pelo seguinte: ó, o esforço da construção do partido revolucionário é um contraponto permanente a isso, mas não é fácil, porque todas as ideologias se enfrentam contra a nossa iniciativa. Aí o companheiro pergunta: mas no meio dessa crise toda, ainda sai pesquisa, o Lula ainda está liderando? Por isso que ele está liderando. Numa boa, gente, faz de conta que nós não estamos na reunião do PSDB. Vamos tentar se colocar no lugar de uma pessoa comum, normal, da periferia, pobre, sem emprego. Eu me colocando no lugar deles, se não existisse a minha ideologia socialista contra o voto como valor universal, se eu não tivesse essa base, e me desse uma lista, eu, na santa ignorância, não sabia o que era socialismo, me desse uma santa lista, onde tivesse o Lula, o Temer, o Cunha, o Aécio, o Bolsonaro e a Marina, eu ia votar em quem? Uma boa, esquece o socialismo agora, vamos para a massa. No meio da traição. Então, gente, ó, eu vou dizer as coisas porque é uma reunião de militantes do PSDU e de amigos muito próximos. Eu espero que venham todos militantes. Tá? Numa boa. Não existiu um administrador do capitalismo melhor dos últimos 25 anos do Brasil do que o Lula. Como administrador do capital, ele foi mais competente, porque ele deu mais dinheiro para a banqueira que o Fernando Henrique, deu mais dinheiro para o agronegócio do que o Fernando Henrique, deu mais dinheiro para as montadoras do que o Fernando Henrique, e ao mesmo tempo conseguiu dar mais esmola para o povo pobre do que o Fernando Henrique. Ainda entrou com políticas junto com o capital. Por exemplo, a banca do ensino, os tubarões do ensino das universidades privadas ganharam tubos de dinheiro com o governo do PT. E nós do PSDU tínhamos o direito de se enfrentar contra a consciência e a felicidade de um pai pobre por causa das cotas, ou por causa do ProUni, ou por causa do Reúne. Conseguiu botar seu filho pobre na faculdade? Não, então a contradição, a malandragem, a esperteza, a capacidade. Qual que é o problema? O problema é que é tudo a serviço de um mundo onde patrão e peão, onde junto e administra junto. E parece que isso não tem saída. Sempre vai dar o que deu. Vai ter uma fasezinha mais ou menos, depois aqui, quando arrebenta na costa de quem? Dos terminantes demitidos. E a opção dele é de novo governar o Rio. Então, nesse sentido, é que nós estamos com essa campanha do Fora Todos, porque ela é um esforço de disputa da consciência. E a nossa análise é que ela pegou na massa. Todo mundo disse que não era melhor. Agora, todo mundo diz, não, está todo mundo querendo derrubar, tá, mas por que nós não reduzimos agora? Primeiro que não era possível colocar fora dele antes de ter a
fábrica, em termos de obra. Estamos disputando a classe operária para ter esse caldo, né, digamos, de uma consciência classista. Nós achamos que até agora tem sido um acerto fenomenal. Na nossa opinião, eu não debitem isso nem na conta geral do STU, debitem na minha conta. Eu milito há 19 anos no partido. Eu nunca vi um partido tão em evidência nacional e internacionalmente como está agora com essa política. Nem época eleitoral com candidatura própria a gente tinha tanta evidência política. Por quê? Porque nós somos o único foco que entrou para o do Ibope. Tem uma campanha. Bom, para eu concluindo agora de verdade, vai dar certo? O que fazer? Para onde levar? O que propor além disso? Como explicar os conselhos populares? Bom, olha só. Tem uma coisa que é da natureza do nosso partido, que é ser um partido passa, como você acha que você vê alguém que falou, lembrou isso? Nós somos um partido passa, sabe por quê? Porque olha só, assim como vocês participaram de greves aí, de petroleiros, e outros fizeram organizações de mulheres estudantes, eu já participei de algumas greves também. E eu quero dizer a vocês, em movimento, quando a classe está no combate, em movimento, tudo muda. Muda o conceito, muda a moral, muda a visão, cai os mitos. Numa greve você vê um evangélico pentecostal fazendo um piquete de madrugada se enfrentando com a polícia, sem pedir perdão a Deus. Porque ele está em movimento. E aí possibilita a realização do nosso programa em 100%. Um dos caras aí que a gente acompanha, lê, estuda, um argentino, chama Nahuel Moreno, ele sempre insistia nisso, sobre o nosso programa. Ele explicava o seguinte: o programa de um partido como o PSTU, ele só se realiza, ele é um programa para a classe operária, mas não é um programa para a classe operária do ponto. Não adianta a gente pegar o nosso programa e mandar pelo correio. Adianta, lógico, fazer isso, né? Graninha e tal, perfeito, tem que usar o WhatsApp, tudo. Mas o que ele dizia é o seguinte: ó, o problema é que o nosso programa, esse programa da classe operária, não é para a classe operária em ponto, ele só se realiza na classe operária em combate. Então, a possibilidade das nossas ideias serem empalmadas pela classe só em movimento. E nós temos um monte de paredão aí para enfrentar, inclusive na atual conjuntura. Eu volto à tarefa histórica que eu dizia no começo. Por isso nós queremos construir na luta uma alternativa para os trabalhadores. Por isso nós estamos reerguendo o debate do socialismo. Por isso nós não estamos priorizando a discussão de um bloco eleitoral contra os candidatos do PT e do PSDB. Nós queremos construir uma alternativa na luta. A eleição discutamos depois o que fazer. Porque a turma não acredita mais nesse processo eleitoral que está aí também, embora vote, embora o Lula seja o líder. Agora, esse não é o nosso critério. Nós não absorvemos a ideia do voto como valor universal. Para terminar mesmo, eu acho que o Gabriel, em certa medida, fez esse indicativo que eu estou fazendo aqui, ou seja, a ideia de construir um partido independente da burguesia, dos patrões, controlado pela classe trabalhadora, por esse programa socialista para nos libertar, que tenha todas as preocupações com a condição da mulher trabalhadora, da mulher LGBT, que se nega, sofre ainda mais os preconceitos do homem, do bissexual, do jovem homossexual, da luta contra a xenofobia que os nordestinos seguem sofrendo desgraçadamente nesse estado aqui, por exemplo. Eu tenho um amigo que tem medo de falar quando está dando metrô até hoje. Conhece esse meu amigo? Porque ele é bastante tão aqui, ou seja, um mundo diferente. Nós acreditamos nisso e é por esse motivo que a gente está aqui hoje, em Praia Grande. Aqui seria um momento que, digamos, cientificamente a gente chama de lançamento do nosso núcleo fundacional na cidade, que nós esperamos com a força do
nosso programa e com a capacidade de luta que os trabalhadores têm demonstrado, haverá esse encontro com as ideias do socialismo com o combate. Agora, para que ele dê os passos necessários de iniciar a pessoa de cada um de vocês. Nós não temos um programa perfeito e muito menos seres humanos perfeitos. Nós temos um monte de problemas, como todo grupo de seres humanos tem. Acima de nós está o nosso programa. Nós precisamos, quanto mais gente puder, para nos ajudar a firmar esse empenho e a corrigir os nossos próprios erros, e levar a classe trabalhadora à sua libertação. Então, eu insisto, agradeço a oportunidade, a presença de todo mundo, mas faço um chamado que não vai ser mais contundente. Daí passo adiante, dentro conosco, porque nós sozinhos não vamos não. Tem muitos trabalhadores dependendo desse passo adiante, o que eu costumo dizer. Não é uma opção de assinar uma ficha de filiação. Militar no Partido Revolucionário, antes de tudo, é uma opção de vida. E assim nós devemos encarar. Por isso também a decisão nós levamos tão a sério, temos tanta paciência humana, né? Cada passo que a gente tem que dar. Mas vamos com você, obrigado. Estamos à disposição para o próximo evento. Poema, rap, sei lá. Obrigado.